E aí pessoal, beleza? Meu nome é Eliécer, eu sou o proprietário do Canarinho, Canarinho GO. Hoje vamos falar sobre acasalamentos e estruturas de pena. Mas antes de falar sobre esse assunto, lembram daquela canária amarelo que fizemos em um tratamento e remoção completa aí do cisto de pena? Então, já vou deixar aqui nos cards também para você assistir mais tarde, ok? Vamos lá! Um dos fatores que podem trazer este ou mais alguns problemas genéticos são justamente pelo acasalamento errado, ou seja, pela falta de atenção do criador em estar fazendo essa pré-avaliação, essa pré-seleção de suas aves do seu plantel que serão usadas aí para reprodução. Levando isso em consideração, vamos tentar explicar para vocês aí quais acasalamentos são mais viáveis para você estar fazendo aí em sua criação. Falando de estrutura de pena em canários, devemos ter em mente que temos três diferenças aí na estrutura de penas. A primeira são as famosas aí penas curtas, ou seja, que geralmente é a estrutura de pena de canários amarelos intensos, vermelhos intensos. Então toda vez que você ouvir aí falando sobre canários intensos, pode lembrar e conectar que a estrutura de pena desses canários são curtas, ok? São aqueles canários que ficam com as penas, né, com as tectrizes, com as remiges e com as retrizes mais coladinhas ao corpo. A cauda do canário é mais curta, as remiges, as penas mais longas das asas também são um pouco mais curtas. Um canário sempre mais justinho, as tectrizes que sobrepõe aí todo o canário, ele fica mais juntinho ao corpo do canário, ok? Falando dos canários amarelos nevados ou vermelhos nevados, temos aí as penas médias, né? Ou seja, a estrutura de pena dos canários intensos são curtas e a estrutura dos canários nevados são um pouquinho maiores, ou seja, são médias. Por que médias? Porque logo em seguida temos os canários mosaicos, que possuem a estrutura de pena um pouquinho maior. Então temos aí os canários intensos que possuem a pena curta, canários nevados que possuem as penas um pouquinho maiores e os canários mosaicos que também têm as estruturas de pena só que um pouquinho maior, ok? Então, intensos, nevados e mosaicos, né, com a sua diferença aí de estruturas de penas uma das outras. Um dos acasalamentos mais básicos de você estar tentando aí fazer em sua criação é o acasalamento entre canários intensos com canários nevados. Ou seja, se você insiste muito em estar acasalando intensos com intensos, possivelmente, com o tempo, você vai trazer sempre canários menores, um menor do que o outro. Então a tendência é reduzir a estrutura, o tamanho do seu canário. Sem contar que as estruturas de penas sempre vão vir bem coladinhas e bem curtinhas. Com o tempo, o canário vai se reduzindo, vai ficando um canário muito pequeno. Lógico que não é uma regra geral e não é proibido você cruzar, né, você fazer esse tipo de acasalamento. Só que tem que levar em consideração o objetivo de cada criador. Ou seja, se coloca demais um intenso com intenso sempre, havia uma hora dessa aqui. Vamos lá. Se você coloca intenso com intenso sempre, né, insiste muito em estar fazendo esse tipo de acasalamento, você vai reduzir bastante suas aves. Então é interessante você sempre colocar com um nevado ou de vez em quando passar no nevado, porque você não vai trazer tantos duplos intensos. Se você insiste muito aí na reprodução de canários intensos com intensos, você sempre vai trazer canários duplo intensos. Ou seja, mesmo colocando esses duplos intensos para cruzar e para acasalar com canários nevados, a chance de você trazer sempre intensos aí nesses acasalamentos é muito grande. Então, para evitar reduzir tanto o canário, a gente coloca com os nevados, que é o acasalamento mais interessante de estar fazendo e que não temos aí tantos problemas. Logicamente, né, como foi falado, vai depender do objetivo de cada criador, ou seja, se você tem uma estrutura de pena legal de uma ave e quer, às vezes, deixar o canário um pouquinho mais modelado, você coloca aí com o canário nevado, porque o canário nevado, ele é um pouquinho mais redondinho, a estrutura de pena é um pouquinho mais larga, né, um pouquinho maior, e você tem aí um canário mais fofinho. Você pode observar que os canários nevados têm aí um pouquinho mais de tendência a expressar uma estrutura de pena um pouquinho mais fofinha. Então é interessante você colocar um nevado com intenso, ok? Da mesma forma que acasalar o intenso com intenso gera alguns problemas, se insistir muito aí nesse tipo de acasalamento, insistir também no acasalamento de canários nevados podem trazer sim suas complicações também, inclusive o cisto de pena. Quando você
insiste demais esse tipo de acasalamento, você acaba enfraquecendo muito também as penas. Então esses canários virão com as estruturas de pena um pouquinho mais frágeis, que não irão conseguir romper aquela pele e acabar gerando aquela bola. Então, com acasalamentos incessantes aí entre nevados, pode enfraquecer as estruturas de pena dessas aves e trazer muitos problemas, inclusive o cisto de pena, né? Então pode estar gerando aí pela fraqueza das penas, elas não vão conseguir romper aí aquela pele, né, do canário para poder se desenvolver do lado de fora da ave e acaba formando aquele cisto de pena, aquela bola, ok? Outra coisa, pessoal, falamos aqui sobre o mosaico, que tem a estrutura de pena um pouco maior do que o intenso e os nevados, beleza? Agora, quando se trata de cruzamentos entre canários mosaicos, você consegue manter um padrão. Lógico que você tem que, né, adquirir aí boas matrizes, né, de canários mosaicos. Se você tem lá, né, algumas aves, coloca tudo aí na voadeira ou coloca uma do lado da outra e faz essa pré-seleção você mesmo aí na sua casa. Dá uma observada em quais canários são de estrutura de penas médias, quais são de estrutura de penas curtas, né, os que têm as penas longas. Faz essa observação e sempre lembra de colocar um canário que tem estrutura de pena curta com um canário que tem estrutura de pena média ou um pouquinho maior, né, que seria a longa, para não ter tantos problemas aí na diminuição e no aumento dessa estrutura de penas. Você observa, faz essa pré-seleção para não ter o excesso na redução e também não ter o excesso aí no aumento da estrutura de pena das aves, tá ok? Fazendo assim você consegue trazer canários cada vez mais uniformes em sua criação. Aqui no Canaril mesmo, Canaril GO, temos aqui o objetivo de melhorar algumas aves aqui do plantel e que tem aí estrutura de pena um pouco curta. Colocando elas com aves que já têm estrutura de pena um pouquinho mais larga, temos aí um canário mais padrão. Ou seja, a cada ano que passa, fazendo os acasalamentos corretos, né, levando sempre em consideração o intenso com o nevado, independente de quais tipos de acasalamento iremos fazer, é sempre interessante estar fazendo essa pré-seleção. Então observa antes de estar colocando seus canários aí para acasalar, tá ok? Levando isso em consideração, reduzimos aí, né, e vocês também podem estar reduzindo grandemente aí as chances de estar trazendo aí problemas genéticos, né, como o cisto de pena aí para o seu plantel. Não quisemos aí destrinchar muito para não ficar muito confuso aí, né, que tem palavras técnicas, né, pessoal, que às vezes nem eu conheço e nem eu consigo expressar direito aqui para vocês também. Mas no geral, é para ficar bem claro aí para todos, levando em consideração a nossa realidade aqui dentro do Canaril GO, temos o foco de fazer esse tipo de acasalamento, tá ok? Se não tiver entendido direito aí sobre a estrutura de pena, volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir entender, né? Eu acho que se você assistir umas 2, 3 vezes, pode ser que você entenda e aprenda um pouquinho mais, tá ok? O nosso intuito aqui é te ajudar, não somos donos da verdade, porém, o que podemos aí passar de informação para vocês, iremos passar, tá ok? Até porque quando fomos começar, às vezes buscamos este mesmo recurso, né? Algum vídeo aqui no YouTube e até hoje, né, pessoal? Com os grandes criadores aí, buscamos informação, tá? Agradeço quem tiver acompanhado o vídeo até o final. Se você não é inscrito, tá chegando agora, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e, poxa, se tiver alguma dúvida, pessoal, comenta, deixando o seu comentário aqui, sua pergunta, possivelmente depois a gente pode até fazer um vídeo aí respondendo a pergunta de vocês, tá ok? É isso aí, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!